Você já errou uma vez e depois disso começou a agir como se fosse incapaz pra sempre? Tipo, quando você falha numa prova, ou erra feio no trabalho, ou faz qualquer coisa que dá muito errado, e aí de repente sua cabeça começa a repetir uma simples frase: eu vou estragar tudo de novo. O problema é que às vezes o erro nem foi tão grande assim, tá? Mas a nossa mente transforma aquilo numa prova de que a gente não presta pra fazer aquilo. E aí acontece uma coisa muito estranha. Você não para porque perdeu de fato. Você para porque passou a duvidar de si mesmo. Tem um episódio em Jovens Titãs que ninguém leva muito a sério, que é o Fraturado. Todo mundo lembra dele principalmente pela zoeira, pelo caos visual e tal. É um dos episódios mais malucos de fato da série inteira. Só que por trás de toda essa loucura tem uma reflexão brutal sobre o que acontece quando a pessoa mais disciplinada, mais cobrada, mais, entre aspas, perfeita de um grupo simplesmente quebra. Tudo começa com Robin perseguindo Johnny, um vilão punk e motoqueiro que estava destruindo a cidade. Robin vai atrás dele em sua moto, confiante como sempre. O cara é o Robin, né? Afinal, ele é o líder, o cara que mais treina o tempo todo, o que tem um plano pra tudo. Mas dessa vez o vilão acaba jogando sujo. Ele provoca, faz manobras arriscadas, puxa o Robin pro limite, pra onde ele se sentia desconfortável. E o Robin, tentando acompanhar, se força demais. Então no final das contas a moto derrapa, ele cai, quebra o braço e o vilão escapa rindo da cara dele. Agora preste atenção no que acontece depois, porque é aqui que o episódio revela quem Robin realmente é por debaixo de sua máscara. A Ravenna cura o que pode com seus poderes, mas o braço continuava fraturado, então ele precisaria usar gesso por semanas até ficar finalmente curado. E quando os titãs esperam que ele surte, fique realmente maluco, que insiste em sair correndo atrás do vilão como sempre faz, ele simplesmente não faz nada. Ele aceita assistir televisão enquanto sua equipe sai sem ele, pela primeira vez. E isso, obviamente, assustou os titãs, porque esse Robin que aceita ficar pra trás e não ir atrás do vilão não é o Robin que eles conhecem. Esse é um Robin que foi quebrado por dentro, não era só seu braço que tinha sido danificado. O Robin não estava incapacitado, eu quero trazer isso aqui pra vocês. Ele ainda conseguiria lutar, ele ainda consegue pensar, ele ainda é o líder da equipe, mas ele não quer agir, porque na cabeça dele existe um pensamento que parece lógico, mas que na verdade é bem destrutivo. Se eu tentar, posso errar novamente. E trazendo essa reflexão pra gente, isso aqui acontece em tudo, tá? A pessoa que quer começar na academia, por exemplo, mas não vai porque talvez não aguente os pesos ou sinta muita dor, coisa do tipo. Ou a pessoa que quer abrir um negócio, mas não abre porque talvez dê errado, ninguém compre nada dele. A pessoa que quer falar, se declarar para alguém que gosta, mas não fala porque simplesmente pensa que talvez seja rejeitada. E aí a vida da pessoa vira basicamente um monte de tentativas que nunca aconteceram. E é aí que aparece Larry, que é basicamente uma versão alternativa do Robin, de uma outra dimensão. Um cara baixinho, gordinho, atrapalhado, bem Zé Ruela, que sai literalmente de dentro da cabeça do Robin. Ele era o maior fã do Robin, assistia tudo que ele fazia de sua dimensão, e quando viu que o seu herói tinha se machucado, veio ajudar. Larry tem um dedo mágico que pode dobrar a realidade. Entretanto, toda vez que ele tenta usar, acaba fazendo merda, porque de fato ele é desastrado. Por exemplo, ele transformou o braço quebrado de Robin no taco de rock, depois no acordeão, depois em outras coisas muito bizarras. Ele tentava ajudar com toda a boa vontade do mundo, mas só piorava a situação. E aqui entra uma camada interessante, porque Larry é tudo que o Robin não é. Ele é desajeitado, barulhento, imperfeito, só que tem uma diferença gigantesca entre esses dois. O Larry não tem medo de tentar, ele sabe que vai fazer besteira, ele mesmo assume isso, mas tenta mesmo assim. Isso me lembra até uma discussão filosófica antiga. Os gregos tinham uma palavra chamada arete. Arete era a ideia de excelência humana. Só que calma, porque ser excelente não significa ser perfeito. Significa agir com coragem dentro da própria limitação. Você pode ser fraco, pode ser lento, você pode ser desajeitado como for, mas se você age mesmo assim, você está vivendo em arete. O Robin esqueceu disso, porque ele confundiu excelência com perfeição. E é assim que muitas pessoas desistem das coisas que mais amavam fazer. Não porque perderam o talento, mas porque perderam a confiança de agir imperfeitamente. E esse episódio representa isso de um jeito genial, um contraste entre dois personagens incríveis, cada um ao seu modo. Enfim, voltando aqui pro episódio, o Robin não via nada disso nesse carinha, ainda, tá? Tudo que ele via era incompetência. Então no meio do caos ali, os dois começam a brigar, e nessa briga, Robin acidentalmente quebra o dedo mágico do Larry. E é aqui que tudo começa a dar errado. A realidade inteira se parte, literalmente, as coisas param de fazer sentido, tudo vira uma loucura absurda. E Johnny, o vilão, oportunista como é, encontra a fonte da energia no topo da torre dos titãs, pula pra dentro e absorve os poderes do Larry, até que vira praticamente um deus naquela realidade distorcida. Agora me diz uma coisa, quem causou tudo isso?
O Robin, né? O cara que supostamente nunca erra, o perfeccionista, o líder. Ele quebrou o braço perseguindo o vilão, brigou com Larry por frustração, quebrou o dedo mágico dele por impulsividade, e agora a realidade inteira estava destruída por causa de escolhas dele. E é aqui que o episódio atinge o ponto mais humano possível, porque quando os titãs tentam enfrentar o vilão e falham, quando fica claro que alguém precisa agir, o Robin congela. Ele olha para toda aquela situação e diz que não pode, que vai estragar tudo de novo. Ele se culpa pelo braço, pelo dedo do Larry, pela realidade quebrada, por tudo. Porque de fato, certo, tem culpa dele aqui. E esse é o momento que separa esse episódio de qualquer outro episódio de ação genérico que nós temos. Porque o maior inimigo do Robin nesse episódio nunca foi Johnny, sempre foi ele mesmo. E se você já se sentiu assim depois de errar em algo importante, sei lá, depois de estragar uma relação, você sabe exatamente o peso disso. Essa voz que fala com você internamente, ela não grita, ela sussurra, cara. E o sussurro é pior porque ele parece sensato, parece prudente, parece até mesmo uma voz experiente, dizendo pra você não se machucar de novo. Mas na real isso aqui é só medo, medo disfarçado de sabedoria. E aí vem o Larry, o desajeitado, o imperfeito, o cara que já errou várias vezes nesse episódio, o cara que Robin tirou pra merda, sendo bem sincero. E ele olha pra Robin e solta a frase mais importante do episódio inteiro. Eu erro o tempo todo, mas eu continuo tentando. E é por isso que você é meu herói, Robin. Porque não importa o que aconteça, você sempre tenta. Essa frase parece simples, parece coisa de desenho infantil, mas ela carrega uma verdade que a maioria das pessoas adultas não conseguem aceitar. O valor de alguém não está na ausência de erros, está na disposição de continuar depois deles. Larry não admirava o Robin porque ele era perfeito. Ele nunca foi admirado por nunca errar. Ele era admirado por uma característica muito mais simples e também muito mais rara nas pessoas. Ele sempre tentava, não importando o tamanho do vilão, não importando o risco, não importando o plano, ele ia lá e tentava. E eu quero trazer aqui uma frase de um filósofo chamado Samuel Beckett, que resume muito bem essa situação. Tente novamente, fracasse melhor. Essa frase parece pessimista, tá? Eu sei que muita gente vai pensar assim, mas na verdade ela é extremamente libertadora, porque ela assume uma coisa que a gente tenta esconder. Você vai errar, cara. Não existe vida sem erro. E o problema do perfeccionismo é justamente esse. Ele faz você acreditar que errar é uma anomalia, quando na verdade errar é basicamente o processo. Depois que Larry fala aquilo, algo muda dentro do Robin. Ele não recebe um novo poder, não descobre técnica secreta nenhuma. Ele simplesmente decide tentar de novo. Ele levanta e vai, com o braço quebrado, numa realidade destruída, contra um vilão com poderes absurdos agora, porque ele é o cara que sempre tenta. E olha que interessante, ele vence Johnny da mesma forma que Johnny venceu ele no começo, com provocações, com persistência, com recusa de desistir. Ele irrita Johnny até o cara perder o controle, e é nesse momento que Larry recupera seus poderes e restaura a realidade. Então, no final das contas, a vitória não veio por conta da perfeição, veio da teimosia de continuar mesmo quebrado. Agora deixa eu dar uma paradinha de falar de desenho rapidinho e vamos falar sobre você. Quantas vezes a gente faz a mesma coisa que Robin, diariamente? Porque eu sei o que você faz, tá? Você erra uma vez e se convence de que aquilo te define. Tipo assim, você reprova numa matéria e para de estudar, porque na sua cabeça o estudo não é pra você é burro. Você leva um fora e nunca mais se declara, porque não tem jeito pra isso, não tem jeito de lidar com mulheres. Você começa um novo projeto, dá errado no meio, alguma coisinha ali mínima e você larga, sabe? Você olha pra sua vida e fala, eu tentei, não deu. Como se só uma tentativa fosse suficiente pra decretar o fim. E o pior, tá? Que eu sei, você se conforma com isso. Você transforma a desistência numa historinha bonita. Ah, não era pra mim, não era o meu momento. Eu sei meus limites, vou me resguardar. E aí você até se sente maduro por ter desistido, né? Como se aceitar a derrota sem lutar fosse algum tipo de sabedoria. Mas não é sabedoria. É covardia com uma boa retórica ali. Sabe o que torna o Larry tão especial nesse episódio? Ele é a prova viva de que você pode ser imperfeito e ainda assim fazer diferença. Ele errou horrores, transformou o braço do Robin em objetos aleatórios, quebrou a realidade, causou um caos interdimensional e mesmo assim, quem foi que ajudou o Robin a vencer no final das contas? Foi ele, cara. Foi ele que restaurou tudo. O cara mais atrapalhado do episódio foi o mais essencial. Mas isso só aconteceu por uma coisa simples, porque ele nunca parou de tentar. E às vezes é só disso que a vida precisa de você. Não perfeição, não resultado garantido, só disposição de tentar mais uma vez. Kierkegaard falava sobre a angústia da liberdade, aquela vertigem que dá em você quando você percebe que pode agir, mas que agir incluiria a possibilidade de falhar. E sabe o que a maioria das pessoas fazem nessa vertigem? Eu me incluindo, obviamente? Foge, cara. Senta no sofá, liga a televisão, abre o celular, rola o feed, faz qualquer coisinha para não sentir o peso de saber que poderia estar tentando, mas escolheu não tentar. E o Robin fez exatamente isso no começo do episódio. Ele tinha uma desculpa, o braço estava quebrado. Então, bem, não era culpa dele ali. E você? Me diz aí, qual a sua desculpa?
E tem mais uma coisa interessante que eu quero trazer do episódio, porque no final dele, depois que tudo volta ao normal, o Robin deixa o Larry tentar mais uma vez consertar seu braço. E dessa vez o Larry consegue, cara, cura o braço completamente. Mas, claro, né, no processo, acidentalmente teletransporta Robin para um vazio branco em outra dimensão. Porque, claro, ele ia errar de novo, né? Ele é o Larry. Agora, olha a diferença, cara. O Larry erra e tenta de novo. O Robin erra e tenta no sofá. Nesse episódio, vou deixar claro, né? E quem resolveu os problemas no final das contas? Não foi o perfeito, cara. Foi o persistente. E aí eu te pergunto, e dessa vez eu quero que você responda com honestidade, tá? Você tá sendo o Larry ou o Robin? Você está tentando mesmo sabendo que pode dar merda? Ou você só tá sentado no sofá esperando o momento perfeito que nunca vai chegar?